E aí eu já entro com os animais que são os que mais me assustam, tanto por atropelamento, principalmente felino, que fica com o olho quase saltando. Eu tenho um medo muito grande de fazer a tricotomia ao redor, porque eu tenho a sensação de que é muito frágil, que a qualquer toque, a qualquer errozinho, se eu pesar mais a mão, pode piorar toda a situação do olho. Como é que eu consigo proceder nisso? Principalmente em caso de olho, né? A mesma coisa, tá? ABC do trauma. E aí, o que você vai fazer? Se você tem uma protrusão do bulbo ocular, o que você faz? Você vai proteger aquele bulbo ocular com uma gaze, com solução fisiológica, enquanto você trata todo o resto, né? Todo o ABC do trauma, para evitar daquele olho ficar muito tempo exposto, ressecar e tudo mais. E o que acontece? Você tem ali no globo ocular agora eu esqueci, mas são 3 ou 4 músculos que prendem, sustentam, né, o globo ocular dentro da órbita. Quando você tem um quadro de traumatismo, de protrusão ocular, você pode ter uma protrusão ocular que você consegue reposicionar, tá? Ou você pode ter, que isso é muito comum em raça braquicefálica, né? Que você tem a órbita mais rasa, então eles são aqueles animais que têm aqueles olhos mais esbugalhados, né? Então, às vezes, só com a manipulação, o olho solta, né? Pula para fora. Aí você consegue só com um jeitinho reposicionar e pronto. Mas esses casos de pacientes que não são braquicefálicos, né, os dólicocefálicos ou os mesocefálicos, eles, para ocorrer uma protrusão do bulbo ocular, normalmente são traumas bem graves, tá? São traumas bem graves, mas como é que você vai avaliar se aquele olho você pode reposicionar ou não? Você vai ver a quantidade de músculos que foram rompidos naquele trauma, tá? Como é que você vê isso? O olho, aquele olho, os músculos eles estão ali para manter o olho assim, né, retinho. Se você tem uma ruptura de um músculo aqui embaixo, o olho ele vai tender a vir para baixo. Se você tem uma ruptura de um músculo na lateral, ele vai tender a vir mais para cá, tá? Então, se você tiver a ruptura de 2 ou mais músculos, então aquele que vai estar mais, tipo, por exemplo, se tem a ruptura desse lateral, eu vou pegar direitinho o nome desses músculos e vou postar, tá? Que eu esqueci, me fugiu agora. Então, se você tem a ruptura de 2 ou mais músculos, você já vai indicar a enucleação, tá? Você pode tentar reposicionar, mas as chances de já ter tido uma ruptura do nervo óptico, por exemplo, são grandes, tá? Tem até um post lá no Instagram que eu falo sobre isso. E se você tiver a chance de reposicionar, como é que você faz? Um procedimento que você pode fazer ali no ambulatório, tá? E depois você encaminha para um oftalmologista para fazer o tratamento adequado. Você vai fazer ali como um caso de emergência para reposicionar aquele olho, para não piorar a situação, né? Se tiver uma mínima chance de salvar aquele olho, você consiga salvar, tá? Então, você faz o reposicionamento, você faz a cantorrafia lateral, ou seja, você vai fazer uma incisão aqui no ladinho do olho, da pálpebra, para aumentar, para facilitar, né, reposicionar, porque o olho ele vai tender a estar mais edemaciado, e aí você reposiciona ele com cuidado, vai recolocando ele na órbita com cuidado, e aí depois você sutura, tá? Aí você sutura aquela incisão que você fez, você tem um aparelhinho oftalmológico que você consegue ir colocando o olho para dentro com maior facilidade, mas assim, você não vai ter isso disponível na sua clínica, então você vai reposicionando com cuidado com o olho, dificilmente você vai ter isso disponível com a mão, mas com cuidado, tá? Pelo amor de Deus. E aí sutura essa parte que você abriu, tá? E aí tem veterinário que sutura todo o olho, tá? Pode suturar todo o olho ou deixar um pedacinho aberto para aplicação de colírio, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou confirmar o nome desses músculos, eu não estou muito legal hoje. E aí eu vou postar lá no Instagram, no Telegram, tá? Mas é basicamente isso. No ambulatório mesmo, eu posso fazer essa sutura com o olho. Isso.
pode fazer alguma outra lavagem com outro produto, ou só o soro, gás, só para não ressecar, e aí fecho e faço a limpeza ao redor, né? Só você vai manter com uma gaze ali, com uma solução fisiológica para manter umedecido, né? E não ressecar enquanto você está fazendo as outras coisas. Mas. E vai reposicionar. E aí você vai ver se tem presença de úlcera, você já entra com um colírio mais apropriado para úlcera, tá? Você pode entrar com um colírio anti-inflamatório para ajudar a diminuir o edema e mandar para o oftalmologista, tá? Certo. Continuo com medo, mas deu para entender. Mas assim, é difícil de visualizar falando assim, né? Mas é questão de. Você é de qual período? Eu sou do sexto período. Sexto. Então, mas é que não são coisas normais de acontecer, não, tá? Tipo assim, poucas vezes eu vi protrusão do bulbo ocular e às vezes que eu vi já tava. Eram casos muito graves, como eu falei. Quando é um braquicefálico, não precisa de um trauma tão grave para fazer essa alteração. Às vezes, só na contenção, o olho já pula para fora. Mas nos outros animais, no gato, nos cachorros com focinho longo e tudo mais, para acontecer isso, tem que ser um trauma bem mais grave, tá? Então, o olho, você vai acabar nem dando muita atenção para o olho, por quê? Porque ele pode viver muito bem sem um olho, né? Então, você vai dar atenção o quê? Para o ABC do trauma. E aí, depois, quando você chegar no olho, você vai avaliar se aquele olho dá para recuperar ou não, tá? Mas a maioria das vezes que eu vi foram casos muito graves, onde a única coisa que dava para fazer era realmente a enucleação. Até porque muitas vezes lesiona o nervo óptico, e quando a gente lesiona o nervo óptico, a gente acaba lesionando também o do outro lado, tá? Então, você vai fazer só a estabilização ali inicial, né? Fazer essa correção se tiver como, e encaminhar para o oftalmologista, tá? Ou se for caso de enucleação mesmo, aí você encaminha para o cirurgião para fazer a enucleação. Entendi. É porque eu não tive a oportunidade de acompanhar por completo o caso, mas chegou uma shih tzuzinha que acho que foi a porta do guarda-roupa que tinha batido no olho dela e o olho estava enorme para fora, super vermelha, demasiado ao redor. E aí, as únicas coisas que eu consegui acompanhar desse caso foi que fizeram uma lavagem com um shampoozinho de bebê, que não arde, né? Foi utilizado o shampoozinho do bebê, fizeram a lavagem mesmo, e a tricotomia ao redor, mas aí, daí encaminharam para o oftalmo. Entendi. O primeiro foi esse. Assim, eu não recomendaria botar shampoo no olho, não. Porque tem todo um monte de composto químico ali, né? Não recomendaria botar um shampoo, não, mas assim, uma lavagem com solução fisiológica, de repente um sorinho fisiológico um pouco mais gelado, para ajudar a diminuir o edema. Aê, conseguiu! Oi, deixa eu ver aqui. Para conseguir ajudar a diminuir o edema ali do olho, pode até ser uma opção, mas shampoo não recomendaria, não. Foi um shampoozinho de bebê que normalmente acho que a única coisa que acontece é que ele não arde, né? Quando pega em bebê, mas foi o que utilizaram. Só que depois que ele foi encaminhado para o oftalmo, foi avaliado, ele teve retirado, né? Já foi esse procedimento. Só que só de ver a tricotomia eu fiquei apavorada. Parecia que a qualquer momento, assim, quando a mão dela batia, meu Deus, nossa, era agoniante ver. É algo que eu não. Eu vou te falar. Quando eu comecei na faculdade, na verdade eu sempre tive muita agonia de olho, muita agonia. Eu não conseguia fazer nada que tivesse que mexer no olho, tinha muito nervoso. E aí isso foi melhorando tipo, eu entrei na pós, quando eu comecei a pós eu ainda tinha muito nervoso. Na aula de oftalmo, treinando nos cadáveres, assim, fazendo nucleação, não, vou fazer isso não. Passava para o outro. Mas assim, você vai se adaptando, sabe? Eu falei, não, peraí, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu não posso deixar. E aí, hoje em dia, eu tenho esse nervoso, essa agonia de olho ainda, mas muito menos.
muito menos. Hoje em dia eu consigo fazer as coisas, faço o prolapso da glândula, a enucleação, entrópio, ectrópio, esses procedimentos mais básicos da oftalmo, né, que o cirurgião geral também faz. Os mais avançados, não. Mas é tudo questão de hábito mesmo. Então, você tem nervoso? Aí é aí mesmo que você tem que fazer para perder esse nervoso. Eu tento. Já vou até entrar em outra dúvida que eu tinha. Também foi assim, parecida. Foi uma miese e foi no globo ocular. Tava uma cavidade enorme, já tinha tecido necrosado. E aí eu acompanhei assim de vista, né? Eu sei que fizeram a medicação miese, fizeram a medicação do capixá. E quando as obras começaram a cair, foi quando começaram a fazer então a limpeza. Mas aí eu queria saber, a gente até onde mecanicamente a gente pode retirar essas lavas quando está na cavidade? Fez o debridamento só depois, acho que o animal já estava lá na clínica umas 4, 5 horas, que a gente veio perceber que ele ainda tinha o globo ocular, de tão profundo e feio que estava o caso. E a gente... Então, o Mias em globo ocular, a vez que eu peguei, ele não tinha nem mais olho. Não tinha nem mais olho, estava tudo comido. Mas assim, quando você tem miíase nessa região de globo ocular, o que você vai fazer? A mesma coisa, tá? Eu dou o Capistar, sim, tá? Mas eu não espero as larvas começarem a morrer para catar, tá? Porque pode demorar um pouco e você mata as larvas, mas as pessoas têm esse pensamento de que acham que dá Capistar e espera cair. As larvas não vão cair, tá? Ele mata as larvas, mas elas não vão morrer e se tacar de dentro da ferida para fora. Elas vão morrer e vão ficar ali. Então, assim, você vai ter que catar de qualquer jeito, vai ter que tirar aquilo dali, porque senão vai infeccionar, vai virar um abscesso, tá? Então, assim, eu dou o Capistar, normalmente eu dou o Capistar depois que eu termino a limpeza, porque eu cedo o paciente, né, para fazer. E aí eu tiro todas as larvas, o máximo de larva que eu conseguir tirar daquela região, né? Então, a mesma coisa para o olho, para o globo ocular. Antes de administrar o Capistar? Normalmente eu dou o Capistar depois de acordar ele da sedação. Porque como eu cedo, eu não vou dar nada oral para de repente ele vomitar e acabar não fazendo efeito. Então eu acabo dando depois. Para quê? Porque pode ser o quê? A gente cata, eu cato o máximo que eu conseguir catar, o máximo que eu tô vendo. Mas a gente sabe que as larvas elas vão se enfiando, né, no tecido. Às vezes você acha que acabou, você acha mais umas perdidas. Então, assim, você cata o máximo que você conseguir. Mas pode ser que uma ou outra fique, né? E aí, então, eu dou o Capistar por uns 3 dias. Para caso alguma outra que tenha ficado mais profunda, que tenha passado desapercebida, tenha ficado, aí ela vai morrer e nas trocas de curativo a gente vai acabar vendo e tirando. E aí, no olho, né, você vai fazer a mesma coisa. Muitas vezes, o olho ele já vai estar lesionado. Pode ser que esteja íntegro, porque pode ser que a miíase esteja só em pálpebra, só em face, né? Só em musculatura ali da face, pálpebra e tudo mais. Mas você só vai conseguir avaliar o olho depois que você tirar todas as larvas, limpar. Então, você vai fazer o mesmo procedimento. Você vai fazer toda a tricotomia ao redor do globo ocular ali, para diminuir a contaminação, até porque vai estar com secreção, normalmente está com bastante secreção, essas lesões por míase. Então, você tem que tirar ali a secreção, tirar a pele não, o pelo, para diminuir a infecção da região. E você vai cata tudo que você conseguir catar. E aí, depois disso, você vai conseguir avaliar o olho. Se tem olho, se não tem olho, se aquele olho está viável, se não está viável, se você vai precisar enuclear, porque às vezes a ferida, às vezes o olho tá viável, mas a lesão ali em pálpebra tá tão grande, tão profunda, que você não vai conseguir salvar aquele olho pelo tratamento que você tem que fazer na pálpebra. Então, é questão de
Você só vai conseguir avaliar o olho realmente depois que você tiver uma ferida mais limpinha, sem mias e sem nada, tá? Quanto à administração do capixaba, você dá 3 dias seguidos ou faz 3 aplicações? Não, 3 dias Não, 3 seguidos? dias seguidos. 3 dias seguidos. Isso. Lá esperam, o que eu vi, né? Dá um dia, espera um dia, dá outro dia. Não, eu dou 3 dias seguidos. Eu dou 3 dias seguidos. Um no dia, né? No dia do atendimento, depois da limpeza. Aí no dia 24 horas depois e 24 horas depois. Sim, 3 sim. dias. Gostei desse protocolo. Dá certo. Dá certo. Outro, vou citar os casos, porque as dúvidas que eu tenho são de casos que eu vi, mas que estagiário em clínica acaba fazendo, né? Sempre é chamado para fazer muita coisa, acaba não acompanhando do começo ao fim. Mas outro caso que eu fiquei em dúvida de como foi concluído foi um gato que estava com líquido em tórax, mas era um líquido muito mucoso, amarelo,